Olá, olá, professor Aquiles aqui com vocês. Hoje nós vamos fazer aqui uma atividade, na verdade é um simulado, tá? Aqui mais voltado para os alunos do oitavo ano, beleza? Vamos lá então. É o seguinte, vamos começar aqui com um conteúdo sobre números inteiros, beleza? Então aqui, assim, é tranquilo, né? Porque primeira tarefa para você fazer aqui um probleminha desse é eliminar os parênteses. Então você vai pegar, repetir o mais 12, sem o parênteses. Você vai observar aqui que tem dois sinais juntinhos, tá vendo? Mais e menos. Você tem que saber qual que é a regra para esse caso. Sinais diferentes fica negativo. Então, menos 8. Lembrando aqui, vou fazer aqui uma regrinha, que existe uma regra, que é a regra da soma, e tem uma outra regra, que é a regra da multiplicação, tá? Isso eu estou falando de regra de sinal, tá? Muito bem, são duas regras. Então, no caso da soma, eu tenho, se os sinais forem iguais, você tem que fazer o quê? Somar e repetir o sinal. Essa é a regra. Repetir o sinal, ok? Caso os sinais sejam diferentes, então, sinais diferentes, o que você faz? Você diminui, diminui e repete o sinal do maior, ok? Essa é a regra da soma. Já a regra da multiplicação, ela se parece muito, mas são regras diferentes, para casos diferentes. Na multiplicação, se os sinais forem iguais, você tem positivo, né? O sinal vai ser positivo, certo? Vai ser mais. Se os sinais forem diferentes, aí você vai ter sinal negativo, sinal de menos, certo? Então, por mais parecidos que sejam, são regras diferentes. Fica ligado nisso, tá? Então, aqui nesses dois juntinhos aqui, segue a regra da multiplicação. Sinais diferentes, menos. Por isso que ele virou esse menos aqui. Agora, quando eu for fazer a continha do 12 com o 8, o que é que nós vamos ter? Um caso de soma, né? Um caso de soma ou subtração. Aí você vai observar os sinais. Sinais diferentes, diminui. 4 e repete o sinal do maior, nesse caso o 12. Beleza? Vamos fazer mais uma vez para ficar bem certinho e entendido isso. Então, como tem parênteses, primeira tarefa, elimina os parênteses. Então, repete aí o 15. E agora você encontrou aqui, ó, mais e menos, né, sinais diferentes, juntinhos, não pode ficar juntinhos. Ele vai virar um só, seguindo a regra da multiplicação. Como são diferentes, sinal de menos, menos 9. Agora, eu tenho aqui o quê? Menos 15, menos 9. Não tem nenhuma operação de vezes aqui. Portanto, não tem operação de vezes, é a regra da soma. Sinais iguais, soma, dá 24. Como é o mesmo sinal, repete o sinal de menos, beleza? Então, essa é a regrinha aí para fazer essa operação, tá? Agora, no número 2 aqui, ainda sobre inteiros, nós temos o seguinte, nós temos uma multiplicação. 6 vezes 4, tá bom, 24. Seguindo a regra de sinal da multiplicação, menos 6 com mais 4, sinais diferentes, então menos 24. Na divisão, a regra de sinal é a mesma. Você só vai precisar dividir. 28 divide por 7. Obviamente, isso aqui vai dar 4, certo? E nesse caso, menos 28 menos 7, sinais iguais, né? Tá bom? Então, sinais iguais é positivo.
Resposta mais 4, beleza? Então, muito simples as duas regras. É muito simples, sim. O que mais pega para o pessoal aí, para fazer uma provinha, algo do tipo, é justamente lembrar da regra certa na hora certa. Esse é o porém da questão aí, tá? Então fica bem ligado. Número 3. A temperatura em uma cidade era de -3 graus e subiu 9 graus. Então aqui você tem várias formas de fazer. Para quem está começando a entender o conceito, eu sugiro muito que você faça tipo uma escala, tá? Uma escala aqui, como se fosse um termômetro, beleza? Então você começa lá no -3, -3. E aí, se subiu 9 graus, você vai contar 9 pontinhos para frente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí você vai colocando na reta direitinho aí todos os pontos. Quem que é o número que vem logo depois do -3? É o -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Portanto, a temperatura final é 6 graus positivos. Beleza? A resposta é essa. Eu botei T de temperatura, tá bom? Para não confundir aí. Quem está mais experiente faz o seguinte, ó. Se eu tenho -3 a temperatura inicial e ele subiu 9 graus, bom, subir é mais, né? É adicionar. Então, vou botar aqui mais 9. Então, basta fazer essa continha. Não tem nenhuma operação de vezes, então a regra de sinal é a regra da soma. Sinais diferentes, diminui. Então 9 tira 3 dá 6. E repete o sinal do maior. Beleza? Então, novamente, resposta mais 6. Tá? Nesse caso aqui, eu fiz de duas formas diferentes. Tá? Então fica ligado aí também. Beleza. Número 2, né? Tópico número 2, potências com números inteiros. Vamos começar pelo princípio da potência. Você tem que saber o que é uma potência. Então, quando você vê aqui, ó, 2 e 4, primeiro você tem que saber como que se lê isso. Né? Isso aqui se lê 2 elevado à quarta potência, certo? E não vai me escrever numa prova, num trabalhinho, qualquer coisa do tipo, que isso aqui dá 8. Mas não vai fazer isso que você vai errar. Por quê? Porque isso aqui não é uma multiplicação diretamente. É só sabor multiplicação. Isso aqui, 2 à quarta, na verdade é o 2 vezes ele mesmo, e eu vou multiplicar por ele mesmo 4 vezes. Então é 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Então a resposta é 16, tá? Então não vai botar ali a resposta 8, multiplicar direto, que não é assim, tá? Letra B, 5 ao quadrado. O que é 5 ao quadrado? 5 com um 2 em cima. É o 5 multiplicado por ele mesmo duas vezes, tá? Então, 25, tá beleza? Então, ó, fica esperto para não errar a bobeira, tá bom? Vou fazer mais uma aqui, ó, -3 ao cubo. -3 ao cubo é o -3 com 3 em cima. Então, vamos lá. Nesse caso, tem um agravante, tá? O agravante aqui é ter o sinal de menos. Então, tem que escrever -3 multiplicado por -3 multiplicado por -3. Ou seja, é o -3 três vezes, tá? Então, fazendo a continha do 3 vezes 3, 9, vezes 3 de novo, 27. Agora vamos fazer a operação de menos. Menos com menos dá mais. Aí esse mais com o outro menos, menos. Pronto. Simples. Próximo, -2. -2, a quarta é um -2, vezes -2, vezes -2, vezes -2. Ou seja, 4, 2 multiplicados. Né? 2 negativos. Bom, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Tá, agora os sinais, né? Menos com menos, mais.
esse mais com o próximo menos dá menos. E esse menos com o menos dá mais, tá? Aqui vai uma dica para você. Caso, tipo assim, tá um menos 2 e aqui o 4 ele é par, então a resposta vai ser sempre positiva, tá? Mais 16. Se fosse um número ímpar, por exemplo, então 5 já seria ímpar, né? Então, seja lá qual for a resposta, vai dar negativo, tá? Então vai prevalecer o sinal de menos, tá? Quando o expoente for par, ele vai virar positivo. Mas quando for ímpar, vai prevalecer o sinal da base, tá beleza? Nesse caso daria menos 32. Tá? Aqui é uma curiosidade, uma dica aí para você ficar esperto. Muito bem, número 6. Aqui é simples, eu só quero que você perceba, né? E eu vou reforçar mais uma vez que 4 vezes 4 vezes 4 na forma de potência significa o 4 com o 3 em cima, porque é o 4 repetindo 3 vezes. A gente fala, a gente pronuncia 4 ao cubo, tá? O 3 como expoente chama cubo. Letra B, menos 6 vezes menos 6. Isso aqui fica menos 6 ao quadrado, né? Lembrando que o 2 no expoente fala, a gente pronuncia quadrado, tá bom? Bom, muito bem. Tópico 4, propriedades de potências. Vamos lá? Calcule usando as propriedades de potência. Então, letra A, nós temos uma multiplicação de duas potências. É claro que aqui você poderia calcular isso aqui, né, separadamente. 3 ao cubo daria 8, multiplicado por 2 à quinta é 32, né? 32. Aí você teria que fazer 8 vezes 32. Só que, assim, o objetivo dessa propriedade não é fazer as contas em si, mas você perceber algo que é possível fazer quando multiplicamos duas potências que têm a mesma base. Em vez de você fazer 8 vezes 32, que dá um certo trabalho, você simplesmente repete a mesma base 2 e soma os expoentes. 3 com mais 5, 8. Tá? Então a ideia aqui não é achar a resposta em si, mas que você tenha a capacidade de lembrar e de saber de algumas propriedades, tá? Que facilitam alguns cálculos, tá bom? Porque a gente fazer conta, a calculadora faz, né? A calculadora faz conta para a gente, mas aqui a gente quer saber, quer conhecer as propriedades dos números, tá? Então, quando é vezes, a gente soma os expoentes, quando for de dividir, a gente diminui os expoentes. 7 menos 4 dá 3. Então, 10 ao cubo. Beleza? Muito bem. Próximo também, ó, simplifique. Aqui é uma outra propriedade. Né? Quando eu tenho uma potência em cima de outra potência, né? Eu tenho o 3. O expoente 3 em cima do expoente 2, é fácil, você vai multiplicar eles. Né? O 2 de cima com o 3 de cima, dá 6. Simples, simples, simples. Certo? Então aqui não é o objetivo que não é achar a resposta, o número da resposta, mas sim usar corretamente a propriedade. Fica ligado que quando for vezes, você tem que saber quando é vezes, você vai somar os expoentes. Quando for dividir, vai diminuir. Quando for uma potência de potência, multiplica os expoentes. Olha a letra B. 1 é expoente, 0 é expoente do expoente. Então, multiplica 1 vezes 0. 1 vezes 0 nada mais é do que 0. E aqui vale lembrar que todo número elevado a 0 será sempre 1. Então, facilita mais o nosso caso ainda. Beleza? Então tá. Vamos para o tópico 5, radiciação. Vamos lá, o que é radiciação? Radiciação é basicamente raízes, tá? Então, raiz de 81. Qual que é a raiz de 81?
é qual o número que multiplicado por ele mesmo dá 81? Obviamente, é o número 9. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque, na verdade, 9 ao quadrado é 81. Tá? Então, a raiz nada mais é do que o contrário da potência. Tá? Então, só para ficar bem claro o que eu preciso explicar aqui. Por que a raiz de 81 é 9? Porque, na verdade, o 81 é 9 ao quadrado. Essa aqui é a explicação, tá? A resposta já é 9. Eu poderia encerrar a explicação por aqui. A raiz de 81 é 9 porque o 9 vezes ele mesmo dá 81. Eu poderia parar a explicação por aqui. Mas eu quero que você entenda o porquê, né, a forma científica de fazer essa conta, tá? Então aqui é só uma continuação, tá? Uma explicação mais aprofundada de por que é 9. Então, raiz de 81, né? Esse 81 é um 9 ao quadrado e a gente tem que saber que toda vez que tiver uma raiz em que tanto o índice quanto o expoente forem iguais, eles se anulam, sabe? E por isso eles saem da raiz, fica 9, tá bom? Vamos fazer isso também com o 144. Então é isso, ó. Qual que é a raiz de 144? Eu vou ver aqui no cantinho. Eu vou ter que pegar e descobrir qual o número vezes ele mesmo, que dá 144. Vou ter que ir testando. Vai testando. Testa. Se o 9 é 81, testa com 10. 10 vezes 10. 11 vezes 11. 12 vezes 12. Se você testar aí, vai perceber que 12 vezes 12, ou seja, 12 ao quadrado, dá 144. Então, como é o 12 vezes 12 é 144, a raiz de 144 só pode ser o 12, tá? Se anula ali e a resposta é 12. Beleza? Aqui mesma coisa, raiz de 49 é qual? 7. Raiz de 1, qual que é o número que multiplicado por ele mesmo dá 1? É o número 1, beleza? Então aqui, na questão 11, nós temos aqui um caso ainda bem interessante. Então imagina um quadrado em que a área dele é 64 centímetros quadrados. Qual que é a área desse lado? Qual que é o lado desse quadrado, né? Então, é 8. Por quê? Porque 8 vezes 8 dá 64. Por quê? Porque 8 ao quadrado dá 64. Beleza? Então, tirar a raiz quadrada é descobrir meio que isso, o lado do quadrado. Entendeu? Bom, muito bem. Vamos mais à frente, certo? Próximo tópico, classificação de triângulos. Classifique os triângulos abaixo. Então você tem que saber o nome de alguns triângulos, tá? Então, para começar, tem três nomes, né, que você precisa saber quanto aos seus lados. É o triângulo equilátero. Equilátero. Então, olha só a palavrinha equi. Equi é um prefixo, tá? Prefixo que significa igual. Então, equilátero vai significar alguma coisa, já vou falar. Tem também o triângulo isósceles, tá? E o triângulo escaleno. Tá, letra A, os três lados são iguais, tá vendo? Então, seria o mesmo que ter um triângulo em que os três lados medem 5. Qual que é o nome desse triângulo? Eu já dei a dica. Equilátero. Equilátero. Por quê? Porque tem os três lados iguais. Já a letra B, olha só, 6, 6 e 10. Então é um triângulo que tem um lado 6, o outro também 6 e o outro 10. Nesse caso, ele tem dois lados iguais, né? Agora aqui você vai ter que ter uma boa memória, tá? Porque o nome dele é isósceles. Isósceles. Um nome estranho, né? Mas é o nome que os cientistas resolveram dar para eles,
tá bom? E quando os três lados forem diferentes, ele é chamado de escaleno, tranquilo? Vamos em frente. Questão 13. Classifique os ângulos, né, os triângulos, quanto aos seus ângulos. Então, letra A é um triângulo com todos os ângulos menores que 90. Esse triângulo vai se chamar triângulo acutângulo. Acutângulo. Tá? Acutângulo, olha a palavrinha aqui, termina com ângulo, porque estou me referindo aos ângulos. Esse acut vem da palavra agudo. Agudo. O que significa agudo? Significa, vem da palavra agulha, na verdade, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que tem pontas finas, sabe? Com ângulos pequenos, menores que 90. Então, como se fosse esse ângulo pequeno aqui, ó. Nunca vai ter ângulos muito grandes, tá? Beleza, acutângulo. Letra B. Um triângulo com ângulo de 90 graus. Esse tipo de triângulo é o mais importante de todos. Vou até escrever em vermelho, porque o nome desse triângulo é o retângulo, tá? É triângulo retângulo. Novamente, ele termina com ângulo, tá? Por quê? Porque eu estou me referindo aos ângulos e a palavrinha inicial dele é reto. O que é um ângulo reto? É um ângulo de 90 graus. Então é muito importante você guardar essa informação. Que um ângulo reto é sempre um ângulo de 90 graus, tá? É sempre bom você saber disso, beleza? Então tá. Além do retângulo, é bom falar aqui, tem o triângulo obtusângulo também, tá? Tem um B mudo, né? Obtusângulo, tá? Termina com ângulo porque estou me referindo ao ângulo. E obtuso é algo espaçoso, tá? É ângulos grandes. Significa que ângulos maiores que 90, tá bom? Sétimo e último tópico, para a gente finalizar esse nosso simulado de hoje, é o seguinte: a soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, aqui é um assunto importante. Pergunta 14. Qual a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo? Isso aqui você tem que saber de cor e salteado. Você tem que saber isso assim, ó, na ponta da língua, tá? O total tem que dar 180, tá? Qualquer triângulo, a soma dos seus ângulos tem que ser 180. E aqui nós podemos brincar de várias formas, tá? Por exemplo, vamos fingir que eu tenho um triângulo aqui em que um ângulo mede 45, o outro mede 65. Esse terceiro ângulo mede quanto? Muito fácil. Você vem aqui no cantinho e faz 45 com 65. Soma os dois. Vê quanto que vai dar. 10. 6 mais 4 dá 10. Com mais um, 11. Então deu 110. Como o total tem que ser 180, você vem e faz 180 menos 110. Você vai descobrir que esse outro ângulo só pode ser 70. Beleza? Então aqui é você brincar com as informações que você tem, tá? Olha 16, um triângulo tem dois ângulos iguais, medindo 50 graus cada. Qual é a medida do terceiro ângulo? Então aqui nós temos um caso de um triângulo com dois ângulos de 50. Se esses dois ângulos são de 50, é porque os dois lados opostos a eles são iguais. É um caso de um triângulo isósceles. Mas isso aqui não vem ao caso, não. Só curiosidade mesmo. Ok, eu quero saber quanto que mede esse outro ângulo aqui. Fácil. Faz 50 mais 50. Obviamente, isso dá 100. E como o total tem que dar 180, vem 180 menos 100. Ou seja,
esse x, que é o ângulo desconhecido, vai valer 80 graus. Beleza? Então fizemos aqui 16 questõezinhas, tá, voltadas para o oitavo ano. Espero que eu possa ajudar, tirando algumas dúvidas aqui. Beleza? Então é isso, até a próxima e estudem.